de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos dando sequência ao estudo da Epístola de Judas. Nesse segundo vídeo, temos o intuito de explicar versículo por versículo. Nós que no primeiro vídeo trabalhamos aí algumas preliminares e desta feita vamos entrar no cerne da questão, explicando versículo por versículo. A Epístola de Judas, logo nos primeiros séculos da nossa era, foi colocada em dúvida quanto à sua canonicidade, em razão de possível citação do autor de livros apócrifos, como 1º Enoque e também a Assunção de Moisés. Mas eu quero vos categorizar de antemão, antes de adentrarmos nesse assaz importante texto das Escrituras Sagradas, que é o texto da Epístola contendo 25 versículos e apenas um capítulo, que a tradição judaica era assegurada através de escritos, e a citação de Judas, aqui como autor dessa carta, não deve ter a compreensão de uma citação espúria, porque, por exemplo, nós tivemos ao longo da história de Israel registros que nos remetem a toda uma posição histórica e teológica das Escrituras Sagradas. Por exemplo, a Torá, que veio a ser o Pentateuco, chamado Livros da Lei. No Novo Testamento tivemos a patrística, que nada mais era do que o corpo doutrinário dos apóstolos, a Didaquê, e era um documento que sintetizava os ensinos apostólicos. Então, existiam escrituras que pautavam uma visão das Escrituras Sagradas, que vieram posteriormente a serem canonizadas como livros canônicos ou livros genuínos. Vamos entrar nessa epístola, e eu de antemão abordei isso em razão da dúvida de muitos cristãos primitivos quanto à canonicidade desta carta, e também na atualidade ainda existem pessoas que têm dúvida quanto à questão da canonicidade da carta de Judas. E, aliás, digo que esta carta não é muito citada pelos pregadores. O texto mais conhecido é o versículo 9, quando fala da peleja entre o arcanjo Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés. Mas é uma carta de ensinamento, de doutrina genuína, requintada, de profundidade. Se não, vejamos, nos 2 primeiros versículos, ele faz uma introdução. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aqui ele abre a sua carta muito humildemente, apesar de ser irmão de Jesus, ele se atém a dizer que era servo de Jesus e irmão de Tiago, o que vem assegurar aqui ele como autor da carta e também tirar dúvida quanto à questão de ser Judas Tadeu Lebeu, o apóstolo, autor da carta, como muitos querem. Ele gosta do tríplice: aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Deus. Nós vamos ver sempre esta colocação de forma tríplice ao longo da carta. Então vamos ver. Nós fomos chamados por Deus, não pela nossa vontade. Não somos crentes porque deliberadamente
iniciamos essa caminhada. Não, Deus nos chamou. Se Deus não nos chamasse, jamais teríamos condições de trilhar essa senda tão gloriosa. Santificados em Deus, a santificação é um dos 3 aspectos da salvação, sabemos disso. Aliás, sem a santificação não veremos a Deus. E conservados por Jesus Cristo, porque é Cristo que nos conserva. Através dele, nós somos preservados. Aleluia. No 2º versículo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Aqui de novo o tríplice: misericórdia e paz e amor. Misericórdia é uma compaixão de Deus para conosco, porque a sua graça é um favor não merecido. Nós merecemos morrer, mas ele teve misericórdia de nós. Paz, fomos reconciliados através de Cristo com Deus, e agora nós que estávamos distantes temos paz com Deus, temos uma comunhão com ele, temos acesso a ele. O amor vos seja multiplicado. Então, amor, o amor de Deus é que nos constrange. O amor foi de forma tal que ele deu o seu próprio filho para que nós tivéssemos essa comunhão com ele através da sua morte. E isto foi multiplicado em nós. Aleluia. Aí ele parte para o versículo temático, que é o versículo 3. Amado, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui, o versículo temático de toda a epístola. É como se alguém trancasse a porta e começasse a deslocar para ir embora para algum lugar, e de repente ouviu o telefone tocar, voltou, abriu a porta, atendeu o telefone, era alguém que estava em grande aflição, pedindo socorro. Este alguém teve que ter misericórdia, ter compaixão e se envolver com essa pessoa, tentar salvá-la. Foi o que aconteceu com Judas. Ele ia tratar da salvação, ele ia escrever um tratado sobre a salvação. Porém, a doutrina dos falsos mestres, a libertinagem, a licenciosidade fizeram com que Judas tomasse uma atitude com urgência de socorrer os crentes, de socorrer todos aqueles que estavam amargurados e enganados. Aqui a realidade exigiu uma tomada de posição. E o escritor Judas passou a dissecar sobre a fé, a batalha pela fé. Daí a realidade temática aqui, neste versículo. Batalhar pela fé. E a fé aqui não é uma fé simplesmente para a salvação, mas um conjunto de regras, de doutrinas que sintetizam o genuíno evangelho. No versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui ele está mostrando que se introduziram alguns mestres, e esses já estavam determinados para o juízo de Deus. São homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Aqui ele está falando que esses mestres pervertem a genuína mensagem de Deus ao homem, a graça que é o favor de Deus não merecido ao homem, e transforma isso em libertinagem. A libertinagem é a má interpretação da liberdade, porque já que a graça é favor não merecido, então eles agora aproveitam-se disso e dizem que podemos pecar à vontade, fazer o que bem queremos, porque isso é liberdade. E a salvação é por graça, ou seja, favor não merecido. E se enganam muito e negam a Deus com isso, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Agora, dos versículos 5, 6 e 7, nós vamos ver
ele remetendo os seus leitores a entender o juízo que virá sobre estes. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui ele está dizendo o seguinte: Israel, povo de Deus, quando errou, Deus não poupou. E ele fala aqui do juízo sobre o povo, o juízo de Deus sobre os desobedientes. Os desobedientes lá no deserto. Deus tirou da terra do Egito, mas destruiu os que não creram. Como sabemos, dos que saíram do Egito, quase 3 milhões de pessoas, apenas Josué e Caleb entrou na terra prometida. Entrou uma outra geração que nasceu no deserto, mas os que deixaram de crer no Senhor, que foram desobedientes, pagaram o preço alto, o juízo de Deus. E no versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então está aqui o juízo sobre os anjos. Deus não poupou os anjos. Nós sabemos que a terça parte desceu do céu, que eram partícipes de Satanás, e receberam o juízo de Deus. No versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Está aqui o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra por ser promíscua. A promiscuidade aqui tem um caráter peculiar, que é o homossexualismo. A prostituição aqui assume as proporções do homossexualismo que Deus abomina. E aqui temos o juízo sobre estas duas cidades e também as cidades circunvizinhas que enveredaram por este caminho. A perversão aqui no aspecto sexual era tão grande, a promiscuidade, que a mistura nebulosa de algo que os habitantes de Sodoma e Gomorra desejaram praticar sexo com os anjos que vieram visitar Ló. Então veja como a coisa era séria. Nesses 3 versículos 5, 6, 7, então Deus fala do juízo. Aqui nós temos de novo o tríplice: o juízo sobre Israel, o juízo sobre os anjos e o juízo sobre Sodoma e Gomorra. No versículo 8, e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Este comportamento peculiar dos falsos mestres, dos libertinos, nos faz entender a rejeição do senhorio de Deus. Não querem se submeter à dominação e vituperam as dignidades. São homens que alteram padronizações de comportamentos regulados pela sã doutrina. Nós temos uma regra de fé. Nós estamos respaldados na palavra de Deus. Nós temos diretrizes. Os crentes primitivos tinham os parâmetros a serem seguidos. E estes homens vituperaram as dignidades, aquilo que estava determinado pela genuinidade da palavra. No versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse aqui é um versículo, o mais conhecido versículo do livro de Judas, da carta de Judas, e é o mais citado. Aqui o comportamento do arcanjo Miguel diante de um querubim, de um ex-querubim que era Satanás. Então
ele não pronuncia aqui um juízo afrontador ao seu rival no momento da peleja, da luta pelo corpo de Moisés. Mas ele faz uma menção de Deus e que o Senhor é que tem poder para repreender. Nós não temos autoridade alguma, mas toda autoridade e todo poder vem de Deus. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Aqui, como tem versões que dizem, como brutos se corrompem. É a posição herética dos falsos mestres que se comportam de uma forma irracional, pior do que os animais, quando ele diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem, quer dizer, não tem lógica, não tem razão, agem brutalmente, impensadamente, vamos dizer, nas consequências sinistras do seu comportamento. Versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então está aqui de novo o tríplice: o caminho de Caim, o prêmio de Balaão e a contradição de Coré. Sabemos o caminho de Caim. Ele agiu conforme o seu modo de pensar próprio, desprezou a orientação de Deus. Quando Deus disse: escolha o caminho que deve seguir, a porta está diante de ti. Ele seguiu o seu caminho próprio, a sua maneira de pensar. E aqui, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão foi um profeta que abençoava Israel, porém vendeu o seu ministério. Ele desejou veementemente usufruir lucro, resultado, estipêndio, quando ele diz: olha, o povo tem a santidade de Deus na vida do povo de Israel é o segredo, então não tem como amaldiçoá-lo. O que vocês devem fazer, foi a orientação de Balaão para Baraque, que os filhos de Israel deveriam se contaminar com as mulheres pagãs, porque aí se enfraqueceriam. Olha aí, a forma ardilosa e o seu comportamento. E com isso, ele recebeu o prêmio de Baraque, que o agradeceu por essa postura orientadora e que, mesmo querendo abençoar Israel, vendeu a sua consciência e orientou o povo mal. E pereceram na contradição de Coré. Coré foi alguém que se insurgiu contra a autoridade de Moisés. Ele não se submeteu à autoridade eclesiástica de Moisés. Se rebelou. Aqui, essa postura, firmada em três realidades bíblicas: o caminho de Caim, o engano do prêmio de Balaão e a contradição de Coré, nos dão a entender o que seriam estes falsos mestres, que seriam verdadeiros inimigos de Deus. Versículo 12. Estes homens são rochas submersas, são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Aqui o autor usa várias figuras de linguagem para conotar uma verdade. Veja, vamos vê-las. Estes homens são rochas submersas. O que são rochas submersas? Os navegadores temem as rochas submersas porque elas causam acidentes. Lembrem-se do grande navio Titanic, que se chocou no iceberg e submergiu. Os falsos mestres são verdadeiras rochas submersas que causam acidentes.
São manchas em vossas festas de amor. Existe alguém mais indesejável do que a mosca na sopa? Banqueteando-se convosco, eles se infiltram, apacentando-se a si mesmos sem temor. Quer dizer, não apacenta as ovelhas, apacenta a si mesmo. São nuvens sem água. O que são nuvens sem água? O lavrador deseja, acima de tudo, a chuva. Que a chuva caia e prospere a lavoura. E a nuvem sem água, ela traz frustração. Quando a água não cai, então a lavoura é perdida. São nuvens sem água. Causa decepção, frustração. Nós temos muitos crentes, muitas pessoas que estão enveredando por caminhos da teologia da libertação e que são a elas prometidas vantagens, prêmios, riquezas aqui na terra. E são tantas as profecias na liturgia dos cultos que elas são enganadas e são decepcionadas porque nada disso acontece. Levadas pelos ventos de uma para outra parte, quer dizer, as nuvens são levadas pelos ventos. São como árvores murchas infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Uma árvore desarraigada sem folhagem, infrutífera, é uma árvore indesejável, não traz fruto, não traz sombra. Os falsos mestres são assim. Eles não têm sombra, não são confiáveis. No versículo 13, ondas impetuosas do mar, quer dizer, ondas impetuosas do mar são ondas que trazem sujeiras. Os falsos mestres têm uma bagagem de sujeira, como o mar arrasta toda a sujeira quando as suas águas são deslizadas sobre o seu leito. Que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes. Quando olhamos no céu e vemos uma estrela errante, ela se desloca rapidamente para um destino ignorado. Isso traz-nos um entendimento de destruição, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Com certeza, o juízo será implacável e o resultado será as trevas eternas. No versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Aqui existem teólogos que criticam Judas por citar o livro apócrifo de 1 Enoque, no capítulo 60, versículo 8, querendo dizer que Judas se fundamentou num livro apócrifo. Mas eu já vos falei da tradição judaica e também o capítulo 33 de Deuteronômio, versículo 2, traz essa narrativa. Uma narrativa similar, que o Senhor virá com miríades de santos, que é uma citação também de Judas, e é feita uma alusão ao capítulo 1 e versículo 9 de 1 Enoque, segundo alguns teólogos. Na verdade, não podemos colocar em xeque aqui a dúvida da canonicidade desse livro, porque houve essa citação. O que nós podemos dizer é que já existia a tradição judaica e também a Torá, o Pentateuco, onde há a citação também similar. Há uma narrativa, melhor dizendo, similar a esta. O que nós precisamos entender é que esta profecia foi vaticinada por Enoque, o 7º depois de Adão. Versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de iniquidade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Está aqui o juízo estabelecido já por Enoque, o 7º depois de Adão. Isso não é coisa da agora. O que o escritor quer dizer é que isto já está determinado por Deus, o juízo já está estabelecido de antemão. O 16. Estes são murmuradores. Nós vamos ver aqui o acréscimo aqui de mais algumas características sobre os falsos mestres. Queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Quer dizer, eles são subservientes, eles são
aqui quando diz admirando as pessoas por causa do interesse, está dizendo elogiam as pessoas. Eles estão a serviço da subserviência, para adquirir resultados. O que está em xeque aqui é o interesse, não o desejo de apacentar as ovelhas, de orientar as pessoas bem para terem a vida eterna, mas de adquirir dinheiro, resultado, admirando as pessoas por causa do interesse. Tá aqui. Versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele remete os seus ouvintes, os irmãos que estão indecisos, a se voltarem para a sã doutrina, para os ensinamentos dos apóstolos, a se voltarem para as coisas que foram determinadas pela palavra de Deus, a se voltarem para a genuinidade do que está na palavra de Deus. Versículo 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então, nos últimos tempos, naqueles tempos já estava existindo. A expressão últimos tempos quer nos dizer que estes homens ímpios, estes libertinos, eles se apresentariam nessa dispensação, ao longo dessa dispensação. A dispensação da igreja, tentando deturpar a genuinidade da palavra, tentando deturpar as doutrinas santas. E eles seriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, segundo o que eles pensam, suas formas nocivas e perniciosas de agir. Versículo 19. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Um homem sem o Espírito de Deus, ele é um verdadeiro monstro. Eles estão voltados para si. O princípio fundamental de todo desastre no mundo é o egoísmo. Então, estes homens estão voltados para si mesmos. São verdadeiros monstros porque não têm o Espírito de Deus. Cultiva aqui um aspecto interessante para a sociedade, que polariza muita atenção, que é a questão da sensualidade, porque o sexo, para o homem, é algo muito atrativo. Estes falsos mestres, eles estão sempre pautando seus ensinamentos sobre a liberdade, que se transforma em libertinagem, quer dizer, liberdade sem fronteira, e que uma vez salvos por graça, podemos fazer o que bem queremos. A partir do versículo 20, o autor da carta muda completamente o seu discurso e chama a atenção, voltando-se agora para os amados. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Essa santíssima fé aqui é o bojo de ensino de doutrinas genuínas do Evangelho, que encaminha o verdadeiro Evangelho. E nós devemos nos edificar nestes ensinamentos. Ele faz aqui um vocativo, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ele faz alusão aqui a uma arma poderosa que é a oração. O versículo 21 e o 22, nos versículos 21 e 22, o autor nos remete a uma compreensão interessante, que é o ensinamento correto e a obra de evangelização, de avisar as pessoas sobre o fogo eterno. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Olha aqui, apiedai-vos. Ele nos quer fazer entender que nós precisamos ensinar a verdade àqueles que estão em dúvida, pregar o Evangelho. Nós já somos conservados por Deus, temos os ensinamentos, temos a salvação eterna,
E agora precisamos anunciar esta verdade àqueles que estão indecisos, àqueles que não conhecem Deus, que estão servindo a outros deuses, que estão enveredando por caminhos escabrosos. Precisamos nos apiedar deles, usando de discernimento, ensinando a verdade de Deus. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Quer dizer, aqui ele nos alerta sobre o perigo quando nós vamos resgatar o indivíduo do fogo eterno, quando nós vamos pregar o Evangelho. Precisamos ter o cuidado de não nos queimar, porque o autor nos dá a compreensão de que salvar vidas do fogo eterno é como se fosse salvando alguém de um incêndio, cujas chamas queimam no aspecto físico, mas aqui ele nos dá a entender o aspecto figurativo do fogo eterno. E quando nós vamos retirar alguém de um incêndio, estamos sujeitos a ser queimados. Podemos manchar a nossa túnica, manchar da carne, manchar do pecado. Precisamos ter esse cuidado, porque nós não estamos ainda glorificados, nós estamos, na verdade, santificados, porém sujeitos a tentações, a perigos, a incorrer em erros. E aqui nós somos alertados. Os cristãos eram alertados quanto a esta realidade. O versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele chama a atenção que nós, ao salvar alguém, estamos sujeitos a cair em tentação, mas tem alguém que é poderoso para nos guardar, para nos preservar. É o Senhor, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Não podemos covardemente ficar estagnados sob a alegação de que não podemos ir ao antro do pecado, lá onde está o pecador, mas estarmos certos que o Senhor é poderoso para nos guardar. E aqui, no versículo 25, que é o último versículo, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. É uma doxologia, a mais perfeita e completa doxologia do Novo Testamento. Quando Judas, meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, cabaliza a sua carta, que é uma das mais extraordinárias cartas apostólicas, que é tida como uma carta geral. E aqui a doxologia faz uma exaltação a Deus sábio, Salvador nosso, de majestade, domínio e poder, para todo o sempre. E ele finaliza com a expressão em hebraico amém, que quer dizer assim seja. Isso aqui é uma bênção apostólica. Que Deus nos abençoe.